Boa tarde a todos. Eu venho aqui falar sobre cómics, vou dar uma vertente um pouco geral da indústria e falar também um pouco de outras partes que ela influencia e vou focar acima de tudo no mercado norte-americano, que é o que eu conheço melhor. Em relação a personagens, eu não vou falar em nenhuma em específico, porque desde crianças todos nós conhecemos as principais, seja o Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem e todos os outros. Por isso, vou tentar dar uma visão um pouco mais geral, sem ser tão específico e chato como os fãs das BDs são. Aproveito aqui e deixo logo uma das piores coisas que eu alguma vez vi, que é aquela imagem do Capitão América, que quis começar logo pelo pior, porque a anatomia não existe, e aqui também. Porque é suposto isto ser sexy, a personagem, mas simplesmente alguém sem coluna não é propriamente interessante. Em relação a este show, ele é interessante porque tem bastantes partes da cultura de cómics e também de outras culturas geeks e nerds. Às vezes tem uma representação um pouco errada, porque sim, as mulheres podem entrar numa comic shop e não vai acontecer absolutamente nada. Outro grande sucesso é, neste caso, o Walking Dead. Bate recordes normalmente da televisão por cabo nos Estados Unidos e é um fenómeno à escala global. É também o maior cómic independente, provavelmente, desde as Tartarugas Ninja. Em relação ao seguinte, este aqui é um filme que é até agora, se não contarmos com a inflação no preço dos bilhetes, o terceiro filme mais rentável de sempre, com 1,5 mil milhões de dólares. E é também o filme mais rentável do ano passado. E não há simplesmente de BDs que quisessem ver aquilo. Isso é a cultura em que realmente a banda desenhada está entranhada, neste caso é do Japão, em que é extremamente normal, com a diversidade de temas e de mangas que existem, das pessoas estarem a ler nos metros, nos comboios, no que quer que seja. Em relação a festivais, temos aqui o segundo maior festival do mundo, que é o Festival Francês d'Angoulême, que é o segundo festival a seguir ao Festival Comic Market no Japão. E em terceiro lugar, para finalizar o pódio, temos o Comic Con. Temos também Portugal, o Festival Internacional de Banda Desenhada Amadora. O Comixology tem a ver com cómics digitais e está bastante agora em força, porque é uma forma mais simples das pessoas acederem a cómics. Por exemplo, cá em Portugal às vezes é um pouco difícil comprá-los. Pela internet é bastante mais simples. Em termos de acessibilidade, a DC Comics lançou uma iniciativa que é o No 52. Basicamente eles fizeram um reset à continuidade e todos os números começaram a partir do número 1. Portanto, quem quiser começar, é uma forma bastante simples porque eles ignoraram bastantes partes das coisas e basicamente a história começa ali. A Marvel, para contra-atacar, como viu que ele estava a ter mesmo bastante sucesso, fez um reset apenas à numeração, mas a continuidade permanece igual. Contudo, tentaram ser o mais acessíveis possíveis, com novos autores e novos livros para complementar alguns que já existiam. Já que estou a falar em autores, vou falar neste caso em autores portugueses, começando por este, que é o Ricardo Cabral, e aconselho bastante o livro dele, o Israel Sketchbook. Existem também alguns autores a trabalhar nos Estados Unidos, como o André Araújo e o Filipe Andrade, para a Marvel neste caso. Este aqui é muito provavelmente um escritor favorito, porque as personagens dele parecem sempre reais, mesmo que seja um casal de pais recentes a fugirem pelo espaço, o último homem na Terra, ou então o Mayor de Nova Iorque com superpoderes. Eu gosto bastante desta imagem pela simplicidade, temos apenas 3 cores, e se há uma década atrás me dissessem que eu achava interessante isto aqui, eu provavelmente dizia que isto não tinha detalhe nenhum. Mas a forma como ele utiliza o white space e tudo o resto faz com que tenha ideia de ser dos meus desenhadores preferidos atualmente. Ao mesmo tempo, o Greg Capullo trabalhou durante muitos anos no Spawn, que era um personagem que realmente não me interessava absolutamente nada. Mas durante o New 52 passou para as revistas do Batman e realmente está a fazer o trabalho da vida dele e é bastante interessante. Eu tinha referido que ia focar no mercado norte-americano, mas o Naoki Urasawa, para mim, em mangas, é simplesmente incrível. E não é só em mangas, para mim ele é dos melhores escritores desenhadores do mundo, simplesmente. A forma como ele cria mistério, tensão e tudo o resto é simplesmente incrível. Em relação a uma série, se me perguntarem, independentemente dos interesses de qualquer pessoa, qual é que eu aconselhava, eu diria ao Fables. Sim, há algumas parecenças com o Once Upon a Time, mas o pessoal das séries de TV diz que não se inspiram neles. Em relação a uma editora, neste caso, vai aparecer aqui. Em relação a uma editora, eu podia falar da Marvel ADC, mas essa mais ou menos toda a gente conhece. Portanto, eu aconselho a Image Comics. A acessibilidade é mais simples, porque são minisséries, ou seja, estão mesmo agora a começar, e é a casa que nos deu, por exemplo, Walking Dead, The Darkness, Mind the Gap, que é esta imagem, e muitos outros. Em relação aos sites, estes são normalmente o que utilizo. O Comic Line, eu aconselho pelas reviews e no geral para mim, o Comic Book Resources é o mais geral e o melhor deles todos. O White and Black também tem uns artigos de opinião bastante interessantes. Para acabar, eu ia recitar o juramento Lanterna Verde, mas depois
se calhar não há tempo, apesar de eu saber quilómetro, claro. Portanto, espero que tenham gostado e que tenham no mínimo ficado interessados, já caso não sejam ainda fãs. Muito obrigado.